Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Escola da Liberdade. Eu sou a Marcela Leal e hoje eu queria começar com a seguinte questão para vocês, com a seguinte pergunta: onde está o seu foco? Você tem ideia do quanto isso é importante? Vocês têm ideia da importância de saber aonde se coloca o foco, aonde está o seu foco no dia a dia? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o seu foco nada mais é do que o local para onde a sua consciência está direcionada. A consciência é toda a força que você tem dentro de você, tá? É todo o seu potencial criador. Então é o seguinte, gente. Tem uma coisa para contar para vocês que vocês ainda não sabem. Tudo aquilo que você bota o seu foco expande. Guarda para sempre essa máxima e leva para a vida. E presta atenção nas suas experiências e veja se não é exatamente assim que acontece. Tudo aquilo no qual você direciona o seu foco expande. O que significa isso? Estou falando aqui de física quântica, estou falando aqui de uma lei universal, estou falando aqui sobre a lei da atração. Se você ainda não sabe o que é a lei da atração, vá procurar ou dá uma olhada aqui nos meus outros vídeos do canal. Então é o seguinte, a sua consciência, toda vez que você foca em algo, que você direciona a sua atenção por muito tempo em algo, você acaba criando mais daquilo, seja algo bom ou algo ruim. É só prestar atenção, como eu falei, nas suas experiências que você vai ver como isso acontece. Observa o seu cenário, observa como está a sua vida, você vai ver o que tem dentro da sua mente. Você vai ver aonde você está botando o seu foco diariamente. Em que lugar você está botando o seu foco diariamente. E eu te garanto que a maioria das pessoas no mundo, é treinado até por conta de um padrão de pensamento mundial que é absolutamente negativo, e treinado para acreditar que nós precisamos sofrer para conseguir as coisas. O ser humano ele tem uma crença, o ser humano normal tem uma crença no sofrimento absurda, porque ainda não entendeu a verdade a respeito de si mesmo. Então as pessoas acham que elas precisam sofrer para conseguir as coisas. Por isso a maioria das pessoas tem a mente sempre num lugar negativo, ou pelo menos a maior parte do tempo num lugar negativo, Então o que acontece? Elas vão ter no cenário delas coisas que representam, esse estado negativo da mente. Observa em volta de você, observa como está a sua vida e você vai saber aonde você está colocando o seu foco, em que lugar você coloca o seu foco diariamente. Mas a boa nova é que você pode treinar, você pode mudar o seu foco, E esse é o trabalho do autoconhecimento. Dá uma olhadinha nos meus primeiros vídeos aqui no canal, o que é autoconhecimento e autoconhecimento por onde eu começo, se você não sabe do que eu estou falando. Pesquise também um pouquinho sobre a lei da atração, vocês vão entender melhor o que eu estou falando, tá? A física quântica explica que a nossa mente é a criadora da realidade. Eu não vou entrar nisso aqui a fundo, porque em quase todo vídeo meu eu falo sobre isso e hoje eu estou querendo falar sobre o foco. Foi feito um estudo, isso já virou um lugar comum no meio do autoconhecimento, mas eu também preciso falar porque é um dado bastante interessante a respeito de foco. Foi feito um estudo que diz o seguinte: a cada 17 segundos com a sua mente em determinado foco, você começa a criar mais pensamentos da mesma qualidade. Vou repetir. A cada 17 segundos com o pensamento em determinado foco, você vai criar pensamentos da mesma qualidade. Ou seja, se eu tô pensando algo muito negativo, se eu tô muito mal por algum motivo, com foco naquilo sem conseguir desviar daquele tipo de pensamento, esse é o meu gato aqui arranhando o sofá. Se eu não conseguir
desviar minha mente daquilo após 17 segundos, eu vou criar mais pensamentos da mesma qualidade. Ou seja, daqui a pouco a minha mente está inundada desse tipo de pensamento. E você vai cada vez dando mais força para ele. Porque se você tem um pensamento negativo, tá tudo bem? Quer dizer, tá tudo bem não, né? Já não tá tudo bem. Se você tem um pensamento negativo, mas você começa a criar mais pensamentos que vão dando força para aquele pensamento, logo mais você vai ter, né, no seu cenário o resultado daquilo que você está criando, tá? Antigamente isso não era tão forte, mas hoje em dia as coisas elas estão acontecendo, tá? Eu não estou falando da minha cabeça isso também, eu estou falando porque eu leio, eu estudo sobre isso. Estão acontecendo de forma muito mais rápida, né? Tá tudo muito mais acelerado. Então você pensa em algo ou você emana algo, sente uma sensação ruim e muito rapidamente você vai ter um resultado no seu cenário compatível com o que você está sentindo. Então olha que interessante. Isso é horrível por um lado, porque você pensa assim, olha a responsabilidade então, né, dos meus pensamentos e do que eu penso. Sim, é isso mesmo. Isso é importante, você estar sempre cuidando, né, e treinando a sua mente para que ela não se desvie desse lugar positivo, desse lugar de alegria e de felicidade, para que você não comece a criar coisas na sua vida que sejam compatíveis com essa negatividade, né? Então, a cada 17 segundos, você vai criar um pensamento compatível com o que você está sentindo, seja positivo ou negativo. Então você tá lá, fixado, por isso que a meditação é legal, né? Porque você aprende a treinar o seu foco. O que acontece com as pessoas que não meditam, as pessoas que não estão dentro desse trabalho de treinamento da mente, dentro do autoconhecimento, é que elas não conseguem dominar essa mente, né? E a mente, ela é como um cavalo selvagem. Se você não puxa ela todo dia ali, né, pelo cabresto e bota no lugar certo, a tendência da mente é ir para o caos. A tendência da mente, principalmente do ser humano normal, é ir para o caos, né? É ir para a desordem, para a desordenação. Então é necessário um treino, é necessário você todo dia trazer essa mente para o lugar certo, todo dia trazer essa mente para o lugar de harmonia, que é o seu estado natural, até que um dia ela consiga se manter nesse lugar. Mas como nós não estamos acostumados a manter a mente nesse lugar, a gente precisa de treino para aprender a botar a mente aí, que é o treino do foco que você pode fazer com a meditação, tá? Tem muitas outras formas também, mas a meditação é a melhor forma. Então vamos lá. Agora aprofundando mais, né, essa coisa do pensamento e do foco. A cada 17 segundos, você cria um pensamento equivalente. E a cada 68 segundos, com o foco em um determinado tipo de pensamento, você começa a mover a realidade. Uau, Marcela, que coisa louca! Agora você pirou, né? Mover a realidade. Ai, vem cá, vou mover uma montanha. Agora eu vou mover uma montanha. Sim, meu amigo, minha amiga. Quando eu falo, né? Quando eu falo nos meus vídeos e eu explico, se é que você ainda não sabe, se você está chegando aqui agora, que a sua mente cria a realidade, é exatamente isso. É exatamente isso. Isso aqui, tudo que está à sua volta, é absolutamente plasmável, está sendo criado pela sua mente agora, acredite você ou não. E não adianta você escrever aqui embaixo no meu vídeo, ai Marcela, isso tudo é bobagem. Vai estudar e você vai entender por que eu tô falando isso, tá bom? Mas para você que já sabe, eu vou explicar. A cada 68 segundos, ou seja, é um foco muito potente. Você conseguir manter a mente em determinado lugar ou em determinado pensamento ou com determinada sensação interna por 68 segundos, que é uma coisa muito difícil, você começa a criar a realidade instantaneamente. O que significa isso? Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que meu sonho é ter um carro e eu fico lá fazendo exercício lá da lei da atração, né? Que eu quero carro, eu quero carro, eu quero carro. Dá 17 segundos, aquela possibilidade começa a aumentar na minha mente. Então eu começo a ganhar confiança de que é possível eu ter um carro. Porque na primeira vez que eu faço esse exercício do foco, ou que eu começo a focar em alguma coisa, eu falo,
Não dá, né? Porque é aquela coisa, a mente indo pro caos, né? Que é a nossa mente no dia a dia de quem não tá acostumado a treinar o foco. Então, não sou capaz, não vai dar certo. Aí, 17 segundos, 17 segundos. Aí você começa, olha, até que é possível, eu posso ter um carro. 17 segundos, nossa, eu com um carro seria bem legal, né? Não, você já pensou? Não precisa pegar ônibus todo dia para ir pro trabalho, 3 ônibus por dia para ir pro trabalho. 17 segundos, né? E aí você vai criando a confiança. Quando você consegue chegar nesse foco de 68 segundos, você já vai começar a perceber no seu cenário manifestações físicas daquilo que você quer. O que significa isso? Que você vai abrir a porta da sua garagem e vai ter um carro? Não. Pode ser, mas não. O que acontece? E aí que as pessoas, elas normalmente desistem porque elas não têm essa sensibilidade de perceber que elas já estão mudando a realidade delas. Você vai começar a ver, por exemplo, alguém vai te ligar do nada, né, e falar assim, ai, fulano, você não sabe, eu acabei de ganhar um carro no bingo. E você fica, pô, que droga, meu fulano ganhou um carro no bingo, eu tô aqui há um tempão querendo um carro, não consigo. Mas o que está acontecendo? Como você está impregnando a sua mente com essa possibilidade, e sim, a gente veio para esse mundo para ter abundância, a gente pode ter tudo, nós somos seres ilimitados, né? Só a nossa mente, as nossas crenças que nos limitam para que a gente tenha tudo que a gente quer. Mas é o nosso direito, por herança natural, né? Como filhos do universo, de sermos abundantes. O universo é abundante, a gente simplesmente não aceita isso. Então o exercício do foco vai fazer com que você treine isso, né? Então aí começa a vir um fala do carro, aí de repente você pensa lá no carro vermelho, você quer o carro vermelho, aí na esquina um cara estaciona um carro vermelho na sua frente, e de repente você liga a TV, tá um comercial passando o carro vermelho. Então, o que significa isso? Que isso tá começando a chegar para você, tá muito mais próximo de acontecer. Essa é a movimentação da realidade dos 68 segundos, tá? Significa que você está impregnando tanto a sua mente daquele pensamento, está criando tanto um pensamento em cima do outro, de que é possível ter aquilo que você quer, né? Que uma hora isso vai chegar para você. Isso com qualquer coisa, não só com coisas boas, mas com coisas ruins também. Que aliás isso a gente vive, as pessoas vivem no dia a dia, né? As pessoas estão criando um pensamento ruim em cima do outro no dia a dia em geral. Então essa é a grande responsabilidade, você entender que você é o dono do seu destino, que não existe nada escrito, que nós não estamos aqui sendo escravos de fatalidades, né? De um destino que foi escrito pra gente em algum lugar e tem que ser assim. Você pode mudar qualquer coisa a qualquer momento. A realidade é essa, tá? Esse é o vídeo que eu gostaria realmente de falar com vocês sobre foco, fazer um vídeo curtinho, explicando um pouquinho mais sobre foco. Se vocês pesquisarem, procurem o texto, em algum lugar, texto ou vídeo sobre a lei dos 68 segundos, é muito bacana para vocês entenderem melhor como a nossa mente cria a realidade. E, gente, fiquem espertos, porque vocês estão criando o tempo inteiro, a gente não deixa de criar em nenhum minuto. Então, treinem a mente para estar num lugar de abundância, sabe? Vocês merecem tudo, todos nós merecemos tudo de bom. E a gente só não tem porque a gente não está mantendo a mente neste lugar. A gente se esquece que a gente é criador da realidade. A gente vem para esse mundo, começa a encher a nossa mente de lixo e esquece, começa a virar escravo, né? Encurva as costas e fica lá andando, né? Cheio de vitimismo, achando que a vida tem que ser daquele jeito. Não, não tem. Você cria. Comece a estudar a meditação, pratica a meditação. E não só para você conseguir coisas materiais. Isso é muito pouco, é muito fácil de conseguir. Mas sim para você ter saúde, para você ser feliz. Se imagina todo dia, cria um foco diário e se imagina feliz. Treina esse estado de felicidade, mesmo que você não esteja nele diariamente. Treine, passe um dia
meditando, sabe? Ouvindo uma música gostosa que te faça sentir bem. Se imagine nesse estado de felicidade todos os dias. Sonhe com esse estado de felicidade. Em algum momento, essa imagem que você está criando de bem-estar, né? Essa sua vibração, ela vai subindo, você vai começando a se sentir melhor até que você encontra com essa imagem na sua mente e isso se torna realidade. Isso é a criação da realidade. É você se colocar na mesma vibração daquilo que você está querendo. E a gente pode fazer isso muito, gente, tá? Não tem segredo, é muito simples. Por que que vocês esqueceram disso? Por que que a gente está aqui no mundo que nem vítima, andando de cabeça baixa, cheio de mazelas em todos os setores da nossa vida? Se a gente tem isso dentro da gente para criar, hein? É isso, gente. É isso. Esse é um vídeo para trazer um pouquinho de esperança para vocês. Se vocês quiserem entender melhor, deem uma olhada nos outros vídeos aqui do meu canal. E se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deem o famoso like, indiquem esse vídeo para os amigos, se inscrevam no canal, naquele sininho, você tem que ativar o sininho para receber os vídeos semanalmente. Eu vou começar a fazer agora 2 vídeos por semana aqui no canal, tô empolgadésima. E é isso, até o próximo vídeo.